É isso, Antônio Carlos? Ok. Bom, na nossa pauta agora, vamos destacar um posicionamento muito importante, né, da presidenta do PT, a companheira Gleisi Hoffmann, que defendeu que o fim da justiça eleitoral, né, e disse que a existência da instituição é um absurdo, né, ou é absurda, como foi a expressão usada por ela. Bom, a companheira presidente do PT, ela afirmou hoje, né, que é absurda a existência desse, dessa instituição e que as multas aplicadas pela Justiça Eleitoral são inexequíveis. Né? E vamos explicar, porque né, há, inclusive, e rapidamente ela passou a ser alvo aí de um intenso ataque, né, da imprensa capitalista, de pronunciamento de elementos da direita, do STF, porque, você sabe, os ministros do STF, eles podem falar de tudo, eles podem fazer política, podem atacar os dirigentes partidários, eles são de um partido, né? Eles que seriam supostamente os defensores da Constituição, que não deveriam se posicionar publicamente sobre questões políticas, que não é o papel de um ministro do STF, mas, pelo contrário, né? Eles legislam, eles atuam como dirigentes políticos, fazem discursos e partiram para o ataque contra a presidenta do PT. Bom, a intervenção da presidenta do PT foi absolutamente correta. Eu queria destacar um trecho aqui em que a companheira Gleice diz o seguinte: eu queria falar das multas dos tribunais eleitorais, que não são exequíveis e trazem uma visão subjetiva, preste atenção, subjetiva da equipe técnica do tribunal, que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos, querendo dar orientação, interpretando a vontade dos dirigentes, a vontade de candidatos, inviabilizam os partidos. Os partidos, disse ela, são a base da sociedade democrática. E, além disso, ela acrescentou: não pode ter uma justiça eleitoral, que, aliás, é um absurdo, um dos únicos lugares do mundo que tem justiça eleitoral é no Brasil, o que já é um absurdo e custa 3 vezes mais do que o financiamento da campanha para a disputa eleitoral. E a companheira Gleice, ela ofereceu dados, ela não é uma colocação nem de longe leviana da parte dela. Né? Ela, por exemplo, apresentou um dado que eu considero muito importante, de que a justiça eleitoral custou, no ano em que foi feita uma campanha, uma imensa campanha, meu Deus. Todo mundo aqui deve ter lembrado, teve gente até que se sentiu, digamos assim, sensibilizado, né, pela campanha de dizer que era muito dinheiro que estava sendo dado para os partidos políticos. Né? E quando foi apresentado aí o orçamento de, se eu não me engano, coisa de 3 bilhões, ou um pouco mais, para as campanhas eleitorais. Bom, ela postou, acho que tem a imagem aí, tem uma imagem, tem um Twitter que ela postou, vou pedir para a produção colocar, tá aí, ó. Tá em letras pequenininhas, mas eu vou ler aqui porque é muito importante a colocação da companheira Gleice. Né? Ela até fez de uma maneira muito respeitosa, explicando o posicionamento dela na comissão da Câmara que examina a PEC 9. No primeiro ponto, ela disse o seguinte: a intervenção indevida dos órgãos técnicos da Justiça Eleitoral sobre a autonomia dos partidos políticos na utilização de recursos, sejam próprios ou dos fundos constitucionais. Né? Então, ela explicou que essa política, inclusive, inviabiliza o funcionamento das legendas que são essenciais à democracia. Mas olha só o segundo ponto, o que é que ela escreveu aí, ao nosso ver, muito importante, que precisa ser amplamente denunciado. Cobra-se dos partidos o custo do seu funcionamento e dos valores destinados às campanhas a cada 2 anos. Muitas vezes criminalizando-os e sempre com críticas ácidas na grande mídia, mas não se discute os custos da justiça eleitoral. Então, olha só, o orçamento da justiça eleitoral esse ano
que não tem eleição, diga-se de passagem, é de 10,7 bilhões. 10,7 bilhões, dos quais apenas 1,7 bilhões, 1,2 bilhões destinado ao fundo que é dividido entre os partidos. Tão acatado pelos defensores da privatização da política. Aí disse a Gleice. Ou seja, a estrutura que fiscaliza os partidos custa 9 vezes mais do que os fundos fiscalizados. Manja, para fiscalizar, supostamente, os gastos de 1,2 bilhões dos partidos, ou vamos dizer, no ano passado foi 3,6 bilhões do fundo eleitoral. Se gasta 10 bilhões na justiça eleitoral. Eu tenho certeza que a maioria da população não sabe disso, né? Então precisa denunciar, precisa escancarar, né, que a justiça eleitoral, muito ao contrário, né, do que diz aí a imprensa, é um sorvedouro de recursos para fazer o quê? Para reprimir a organização partidária, né? Inclusive, eu queria chamar a atenção, né? Ela reprime, em primeiro lugar, os partidos de esquerda, revolucionário, como o caso do PCO, mas até mesmo os partidos, né, em geral. Né? É que, veja-se aí, os partidos, inclusive de direita, né, sofrendo. Tem multa aí de 25 milhões. Né? Tem multa. É uma coisa totalmente absurda. Né? É um negócio que não tem cabimento. É coisa da direita que não quer, né, que haja partidos políticos, que haja discussão, que haja debate. Para eles é melhor que haja uma ditadura. A ditadura, quem sabe, do Poder Judiciário. É bom lembrar quem que elegeu a Justiça Eleitoral. Onde que teve a eleição? Eu não lembro quando foi a eleição mesmo, a votação, né, para os cargos do TSE. Ninguém elegeu. Mas diz aqui a Constituição brasileira que todo o poder emana do voto em seu nome é exercido, diz né, cláusula pétrea e fundamental da Constituição. Que é uma ditadura. Essa posição que a companheira Gleice defendeu, e tem uma pressão aí para ela, inclusive, retroceder, dizer que não era bem assim. Né? Tem ataque do São Braulio da Cabeça Lustrada, né? Saiu a atacar a presidenta do PT. Nós queremos dizer que é a nossa posição tradicional, não tem que ter justiça eleitoral. A eleição deveria ser organizada pelos partidos, né? Por representações populares. Né? É uma máquina, né? Não só que custa, veja, 10 bilhões. Quer dizer, desconta aí o que foi dado para os partidos, sobra quase 9 bilhões que vai para o pessoal fiscalizar os gastos de. Nossa Senhora! Manja! É uma coisa. A gente está gastando um tempinho aqui, mas é muito absurdo. Então, você compartilha o link desse programa aí. Nós vamos divulgar aí a declaração, a denúncia feita pela presidenta do PT, que está corretíssima. Nós temos que fazer uma campanha pelo fim da justiça eleitoral. Né? Eleição sobre o controle dos partidos, da sociedade, né? E que não haja um órgão externo, sem controle popular, antidemocrático, né? Como é a justiça eleitoral e a justiça em geral, para controlar e gastar, né, essa fortuna, né, que faz falta. Vamos utilizar para garantir, por exemplo, o acesso à TV de todos os partidos, né, o financiamento dos candidatos proletários, né, operários, socialistas, dos negros, das mulheres. Se fala tanto aí, o pessoal está reclamando aí, disputando dinheiro. Olha só, olha o dinheiro para onde está indo. Né? Não é que está indo para a justiça eleitoral, para a direita, né? Porque quem controla a justiça, né? E esse órgão ultra-reacionário, e por isso, quando a gente fala da ditadura do judiciário, a gente fala, nossa, mas não seria um exagero do PCO? Não, está aí. Né? O pessoal reconhecendo a arbitrariedade que é a existência da justiça eleitoral e, como de resto, o funcionamento do judiciário. Bom, nós vamos para a nossa pauta. Eu queria falar uma coisa aqui, não sei se você se lembra, que em época de eleição, a gente que é um partido pequeno, a gente passa mais tempo no STF, lá no tribunal, do que em casa, né? Porque os caras pedem 3.000 certidões, aí o cara pede com meia hora que você tem que entregar, então vai ser deferido.
É um pavor aquilo, meu Deus do céu, eu tenho pesadelo, até hoje eu tenho pesadelo com aquelas coisas. Porque além da máquina da justiça eleitoral, né, isso aí alimenta uma máquina de advogados, contadores, que só consegue bancar isso daí, né? E aí o pessoal não entende, mas por que o PCO não elege ninguém? Né? Porque a justiça que tem 10 bilhões aí movimentando, também alimenta um sistema de uma estrutura que para você, só para conseguir registrar uma candidatura, você tem que gastar aí dezenas, centenas de milhares de reais, manter, né, sem contar a campanha dos partidos capitalistas, que é uma coisa pavorosa, né, da sustentação. Quem não tem financiamento de empresa capitalista, de ONG, né, que ajuda bastante aí determinados candidatos que defendem os seus interesses, principalmente aquelas ONGs ligadas aí que recebem financiamentos da CIA e de outros setores. Bom, nós vamos em frente.